Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal. No nosso primeiro vídeo, dando início aí ao ano letivo de 2023, hoje é dia 7 de janeiro, 7 de fevereiro de 2023. Então a gente já começa esse primeiro vídeo falando sobre o quê? Falando sobre dicas para os professores. O nome do canal é Professor Gestor 2.0, então a gente está pensando num professor que olha para a sua profissão, sempre refletindo sobre a sua prática. Lembrando que a prática, ela tem que ser atrelada à teoria, o que a gente chama de praxis. A prática que move a teoria que se aperfeiçoa na prática e assim por diante. Então eu montei aqui alguns tópicos para poder compartilhar com vocês sobre como vocês, professores em sala de aula, podem fazer isso, principalmente os professores novos. Eu sei que a rede, pelo menos aqui no estado de São Paulo, está com muitos professores novos e professores que eram de outro segmento vêm para o segmento dos anos finais, ensino médio, e que é muito diferente. Quando o professor está nos anos iniciais e vem para os anos finais, o professor se sente um pouco perdido, um pouco sozinho, né, diante de tantos desafios. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é conhecer ali o público que a gente tem. Então, conhecer os nossos alunos, conhecer a equipe gestora, entender quem são os nossos parceiros, entender quem são as pessoas que a gente pode se apoiar, ter um bom relacionamento com os coordenadores pedagógicos. Tem escolas que tem um, tem escolas que tem dois. Entender ali como que é a dinâmica desse coordenador, como que ele gosta que você organize os documentos. Os documentos em todas as escolas, eles são os mesmos, né? Plano de aula, e aí pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser anual, mas os documentos em si, eles são os mesmos, né? Plano de aula, avaliações, devolutivas. Então, entender como que esse coordenador, ele vai pedir tudo isso, como que esse coordenador vai trabalhar com tudo isso, qual vai ser ali a organização desse coordenador. Aqui no canal vocês vão encontrar também vídeos para coordenadores, para diretores, para vice-diretores, mas esse primeiro vídeo é focado na figura mais importante da gestão da escola, que é o professor. É claro que o aluno é o centro do nosso desenvolvimento. Tudo nós fazemos para o aluno, pelo aluno, mas o professor, ele também tem que ser uma figura de destaque. É ele que está dentro da sala de aula, ele que está enfrentando os desafios de sala de aula, os desafios de alunos com famílias desestruturadas. Então, o professor ali, ele é a pessoa mais importante dentro dessa concepção de escola. Então, vamos lá, professor. Primeira coisa, plano de aula. Plano de aula é o documento mais importante para você saber fazer. Um bom professor, ele conhece muito bem a sua rede. Nós temos um documento norteador, que é a BNCC, né? O professor, ele precisa se apropriar muito bem da BNCC, ele precisa conhecer a BNCC, como que ela foi pensada, como que ela foi estruturada, tanto para os anos iniciais, quanto para os anos finais, quanto para o ensino médio, como que ela está sendo, como que ela foi concebida e como que ela pode ser aplicada. Quando a gente parte da BNCC para os estados, existe lá o currículo dos estados, que são baseados na BNCC. No meu caso, eu estou no estado de São Paulo, então o currículo paulista. No currículo paulista, que ele está alinhado à BNCC, eu tenho que conhecer esse currículo, eu tenho que conhecer qual é a proposta desse currículo, como que esse currículo foi pensado, como que ele foi concebido. A gente vai trazer em próximos vídeos toda essa parte de currículo, entender o currículo, entender como ele foi pensado. A gente vai discutir bastante sobre isso. Mas partindo desse princípio, você é um professor aí da área, eu vou pegar a minha área como exemplo, um professor da área de Química, você conhecer o currículo, conhecer como o currículo foi pensado para os anos no ensino médio, né, para Química e os alunos do ensino médio, e a partir disso, você saber montar o seu plano de aula. Então, o que eu quero num plano de aula? Como que o meu plano de aula vai ser concebido? Como que o meu plano de aula vai ser estruturado? Como que eu vou fazer esse plano de aula se tornar um documento que me apoie, não só mais o papel pelo papel, um documento que eu preciso entregar para o coordenador, senão ele vai ficar enchendo o meu saco. Não. O plano de aula, ele é o espelho teórico da minha aula. A minha aula é a prática. O plano de aula é a teoria. Lembra da praxis? A teoria e a prática alinhado. A prática aperfeiçoando a teoria moldando a prática. O plano de aula, ele encaixa bem nesse alinhamento de ideia. Então, o plano de aula é a primeira coisa. Uma dica importante
Outra dica importante aí para o professor é usar uma agenda, um planner. Então, você ter aí um caderno que você consiga anotar as datas que os seus coordenadores passar para você de entrega de documentos, de avaliação de plano de aula, de aula que você vai fazer de metodologias ativas, que a gente vai conversar mais também. Tudo isso, anotar numa agenda, anotar num planner, anotar para que você consiga visualizar. Um professor, geralmente dos anos finais do ensino médio, tem muitas salas, né, muitas turmas, às vezes dá aula de mais de uma matéria, então ter tudo isso organizado. Então, para o sexto ano A eu vou trabalhar isso, para o sétimo ano B eu vou trabalhar aquilo, e ter isso documentado, organizado, para que você não se perca, professor, para que você consiga levar as suas aulas, levar os seus alunos para o objetivo final, que é ou da alfabetização, do letramento, se for para os anos iniciais, ou da conclusão ali dos componentes e habilidades curriculares que estão dispostas no seu plano de aula, alinhado com o currículo do seu estado, alinhado com a BNCC, certo? Outra coisa muito importante, em todo tempo, o professor ele está exercitando o estudar, porque a partir do momento que ele tem que sentar, que ele tem que pensar como que ele vai desenvolver a sua aula, ele tem que pensar como que ele vai desenvolver aquele assunto para aquela turma. Às vezes é uma turma que tem uma quantidade de alunos com mais dificuldade. Como que esse professor vai fazer? Então, estude muito, estude sempre, esteja sempre atualizado com novas metodologias, com diferentes tecnologias aplicadas à educação, jogos, né, na internet que tem milhares. Como que eu vou fazer para conseguir atingir esse aluno que não é muito interessado? Esse negócio de ficar passando na lousa, não. Essa geração é a geração do TikTok, de vídeo rápido. Então, como que eu posso prender a atenção? Claro que você não vai fazer TikTok, mas se quiser fazer também, fica à vontade. Mas por que eu falei isso? Para você chamar a atenção desse aluno, como que eu posso pescar a atenção desse aluno? Como que eu posso fazer com que esse aluno preste atenção em mim? Como que eu posso fazer com que essa aula todo mundo possa compartilhar, né? Trocar ideia, eles possam consolidar o conhecimento entre eles através das palavras dele, e você ser um mediador. Então, estude muito, esteja sempre atento a essas novas vertentes, essas novas tecnologias, esses novos estudos sobre o fazer educação. Existe muito material, muito material. Eu vou deixar no box de informação o meu site, que tem bastante coisa, o Instagram, que também tem bastante coisa que vai ajudar aí o professor. Uma coisa muito importante também é compartilhar com os pares. Geralmente, em escolas com mais ou menos 16 salas, né? Você tem turmas aí de manhã e de tarde. Dificilmente é um professor só que vai dar aula para todo mundo. Um professor só de língua portuguesa, de matemática, história, geografia. Geralmente você tem um parceiro, né? Geralmente você tem alguém que você dá aula num período, outra pessoa dá aula no outro período, você dá aula para algumas turmas, ela dá aula para as mesmas turmas no outro período, ou no mesmo horário dá aula para outras turmas, mas geralmente você tem alguém ali que você pode compartilhar. Compartilhe ideias, compartilhe boas práticas, compartilhe lágrimas, compartilhe com o seu próximo. Procure ali o professor, se na sala A é uma sala que tem um monte de aluno que só dá problema, que só deixa o professor angustiado, ninguém consegue dar aula ali, mas tem um professor, aquele professor de matemática, não o professor de educação física, porque isso todo mundo gosta, né? Mas o professor de matemática, que é a matéria mais complicada para se ensinar, ele consegue dar aula para aquela turma. E você, professor de ciências, não consegue. Por que que o meu colega consegue? O que que o meu colega faz? Então, compartilha. Fala para o colega, olha, eu sei que você consegue dar aula nessa turma, o que que você faz? Como é que você age? Será que você não pode compartilhar? Converse entre vocês. Até a questão das habilidades e competências, né? Como que ele consegue desenvolver aquela habilidade que você também tem que desenvolver? Qual foi a ideia que ele teve? Qual foi a aula que ele conseguiu fazer? Como que ele conseguiu fazer? Então, tudo isso é extremamente importante para o seu crescimento, professor. Compartilhe com seus pares, há muita troca, muito rica entre os pares, tá bom? E o principal, conhecer os seus alunos. Os alunos, eles são diferentes, eles são pessoas únicas, são 30, 40 pessoas, né, se você tá no estado, e às vezes você tem uma sala muito grande, dentro de uma mesma sala, com vidas diferentes, com histórias diferentes, com idades diferentes.
E é muito importante que o professor chegue perto desse aluno, que o professor conheça minimamente esses alunos, que o professor saiba como ele vai interagir com essa turma, o que é adequado falar, o que não é tão adequado assim, até na hora de dar bronca. É muito importante que na hora de dar bronca o professor saiba o que falar e lembrar, o professor é o adulto da relação. Eu sei que existem situações e situações muito difíceis dentro do próprio estado de São Paulo, que é enorme, mas nós ainda somos os adultos da relação. É claro que o professor não tem que admitir falta de educação, desacato, palavrão, não é isso. Mas nós temos que saber conduzir as situações. Até porque se nós precisarmos, né, em determinado momento, fazer um boletim de ocorrência, ir para as autoridades, nós não percamos a nossa razão, tá? Então conhece esse aluno, conhecer essa turma, compartilhar com a turma, contar um pouquinho de você, a turma contar um pouquinho deles e você criando esse laço. Eu tenho certeza que ao longo do tempo as coisas vão entrar nos eixos e a turma vai fazer aquilo que você quer que a turma faça. Quem conduz a turma é o professor e não o contrário, certo? Então esse é o primeiro vídeo aqui do canal, é um primeiro vídeo de boas-vindas, um primeiro vídeo já recheado de dicas, é um primeiro vídeo já que conta como que vocês podem agir aí na sala de aula. Existe muito material na internet, mas eu acho que aqui a gente tem que promover essa prática no exemplo, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já fazia enquanto eu tava na sala de aula, hoje eu não estou mais na sala de aula, mas depois um outro vídeo eu conto pra vocês, ainda tô na escola, mas eu tô na gestão da escola, eu conto pra vocês a minha trajetória, certo? Então, um beijo, até mais.